Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão de como que você trabalha com citações e referências. Tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Então, como nós nos encontramos numa fase de desenvolvimento, principalmente da parte da revisão bibliográfica, então vai envolver trabalho científico, seja artigo, livro, capítulo de livro, sei lá, uma patente, se nós formos citar, obviamente vão ter patentes que nós vamos citar. Tem aqueles também, também tem os procedimentos que é de conferências, então, que resumem, né, conferências que foram realizadas, anais de congresso também tem. Então vão ter várias coisas que nós podemos eventualmente acabar citando, né? E inclusive até mesmo páginas da internet, né? Então eu vou mostrar para vocês de que forma que vocês vão fazer essa citação, tá bom? E como que vocês vão gerar a referência depois. Existe um software, tá? Que todo mundo na comunidade científica praticamente usa esse software. Tem esse, que é de graça, né? E tem o EndNote, só que o EndNote é pago, tá? Então eu vou mostrar como é que usa o software chamado Mendeley. Se vocês pesquisarem na internet, baixar o Mendeley, vocês acham um vídeo no YouTube e baixam, tá? É bem simples, é 100% seguro, né? É um software da Elsevier, então ele é um software de uma das principais empresas que fazem essas publicações aí de artigos, né? Do Science Direct, né? Eu até estou recomendando, na verdade eu estou obrigando, digamos assim. Eu peço também que vocês assistam, então, um outro vídeo aí que eu vou deixar na descrição, e em que eu trato a questão de como fazer uma pesquisa, né? Então eu trago algumas bases de dados para vocês pesquisarem, alguns lugares. Claro que não estão todos os truques ali, mas eles dão uma ajuda ali na pesquisa que vocês vão desenvolver, tá bom? Então veja só, vocês vão baixar o Mendeley lá, como eu falei, vocês pesquisam na internet, então veja, ele vai ter toda essa lista aqui. Vocês também vão ter que fazer uma coisa, o que vocês vão ter que ativar esta guia, na guia das referências, né? Vocês vão ter que baixar um negócio para permitir que vocês possam fazer tudo isso no Word. Aí vai ter esses botõezinhos aqui que vão surgir, né? Mendeley, Site ou Matic, tá? Então, e vocês vão ter que configurar também, né? Para colocar que ele use a ABNT. Senão ele usa, por definição, ele usa um tipo de citação que é a APA, que é o mais usado, né? O da Associação Americana de Psicologia, é o mais usado no mundo, mas o nosso aqui é da ABNT. Então vocês vão ter que marcar e ele vai baixar lá e usar o da ABNT por consequência. Então veja aqui. Então aqui a gente tem essa lista aqui de vários artigos sobre vários assuntos, né? Então já usei para várias coisas esses, né? Eu já coloquei, já fiz várias referências com esse software. Então veja como é que você pode fazer. Aqui em cima você tem esse botão chamado Add. Se você clicar aqui, você vai importar um documento. Então você vai puxar um documento que você tiver na tua área de trabalho, no teu computador. Tá? Mas você pode vir aqui nesse lado e vai ter mais opções. Você pode adicionar um arquivo, né? E aí ele mesmo analisa o arquivo e vê se ele consegue encontrar a citação dessa referência, né? Se ele consegue gerar a referência automaticamente. Normalmente não, né? Mas se o arquivo for do Science Direct, ou seja, for um artigo da Elsevier, a tendência dele conseguir acessar a referência pronta dele é muito maior, porque já vai estar no banco de dados dele, né? Aqui você pode adicionar uma pasta e colocando os artigos de acordo com uma organização sua, né? Ver, eu não sei porque eu não uso esses dois aqui, mas esse daqui você faz entrada manual, então você insere os dados manualmente. Eu vou mostrar esse porque é bom que vocês façam por esse aqui, porque normalmente os outros dão erro, né? O adicionar arquivo, ele normalmente só funciona se for arquivo da Elsevier, né? E normalmente é bom vocês darem uma checada. Então você clica aqui, aí olha só, vai aparecer aqui, type. Primeira coisa, definir qual que é o tipo de material que a gente está lidando. Bill, eu não sei o que é Bill, mas não deve ser muito importante, porque eu normalmente não uso, né? Mas a gente não vai usar também. Livro, capítulo de livro, case, acho que isso aqui é caso de lei, alguma coisa assim, né? Algo mais jurídico, mas não nos importa. Programa de computador, aquilo de conferências, anais de congresso, a gente pode pôr aqui. Artigo de enciclopédia, filme. Aqui é genérico, acho que dá para pôr qualquer coisa, mas eu normalmente ponho como página da internet, né? Então, quando você não, é só um material, você põe genérico, mas eu por costume, coloco página da internet que eu acho que funciona melhor. Porque ele desformata um pouco. Hearing, não sei o que é, né? Artigo de jornal, artigo de revista, artigo de. Esse aqui, na verdade, desculpe, esse aqui é artigo de revista científica, né? Esse aqui é artigo de uma revista daquelas normais e esse aqui é artigo de jornal mesmo.
patente, relatório, etc. E aqui vai ter a página da internet. Tese também, né, e etc. Você tem esses vários tipos, mas vamos primeiro com o artigo. Então, Journal Article. Primeira coisa, o título. Né? Então, a gente vai lá e tem que saber qual que é o título do artigo que a gente está trabalhando. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Então, veja, área de trabalho. Então, o nosso artigo aqui vai ser o artigo da área de trabalho, que é esse aqui. Esse é o artigo. Então, nós vamos abrir aqui. Na verdade, eu até já tenho o nome, né? Mas a gente pode copiar. Então, How the Venus Flytrap Snaps. Eu posso copiar em inglês, eu posso traduzir, né? Mas vamos deixar em inglês mesmo. Então, a gente copia isso aqui, né? E joga aqui, tá? Então, a gente já tem o título dele. Aí, os autores, o que você faz? Você tem que ver também, né? Para ver se está certo. Mas a gente vem aqui, ó. Veja os autores, eles estão aqui, ó, nesse cantinho aqui. Yoel Fortere. Aí você pode copiar eles aqui, né? Se o PDF deixar, ou você copia manualmente. E aí você joga aqui. Veja, você vai ter que editar um pouco porque ele deu uma desformatada, né? Então você vai colocar Yoel, não sei o que, vírgula, Fortere, Jan M, não sei das quantas. Então a gente faz aqui, coloca na outra linha, Jan M, vírgula, isso daqui, tá? Aí aqui, Jacques Dumas, Dumais, sei lá, eu não sei nada de francês, né? E esse Mahadevan, né? Mas vamos ver qual que é a do Mahadevan, tá? Porque eu não achei o nome deles, parece que desformatou. Deixa eu ver se tem o nome dele no arquivo. Onde é que tá o nome dele? É L Mahadevan aqui, né? Então, vírgula L, vamos chamar assim, né? Tem o tal do Jacques Dumas, né? Então tem todos esses daqui. Beleza. Então, ó, ele fez, ó, porque primeiro, quando ele fizer esse negócio aqui, ó, veja, primeiro o último nome e depois o primeiro nome, beleza? Então vamos ver se tá certo. Na verdade não, aqui ele deu uma mudada, né? E eu não sei das quantas, né? Então vamos fazer certo, certo? Então vamos inverter, porque eu acho que ele não inverteu do jeito que era para ser. Acho que você escreve, na verdade eu confundi, né? Você escreve o nome normal da pessoa e aí ele já converte automaticamente, né? Então aqui, Jack, né, Dumas, Jack. E aqui vai ser o Mahadevan, né? Então, L. Mahadevan. Então veja que agora tá certo, né? Last name primeiro, depois o primeiro nome. Jornal, beleza? Qual que é o jornal? Então a gente vai olhar aqui, né? Aqui fala da onde as pessoas são, né? Normalmente quando você for baixar, você já... é da Nature. Mas vamos ver aqui se é isso daí. É o jornal da Nature. Então eu posso pôr Nature, né? Beleza, o ano. Então o ano de publicação disso daqui. Então vamos olhar aqui, ó, que é aqui que começa o nosso artigo. Então veja, o ano dele foi... Deixa eu ver onde é que consta isso. Group 2005, beleza? Então o ano daqui é 2005. O volume, a gente tem que ver se tem o volume dele, né? Então vamos ver se consta, ó, volume 433, né? Então a gente vai pôr aqui volume 433 e veja, tem também aqui, né, só volume, não tem nada mais do que isso, não tem edição, nada disso, então a gente não põe aqui. E aí as páginas, só se você quiser citar uma parte específica, você pode citar por completo, aí você não põe a página, né, não seleciona de qual página, mas vamos supor que eu selecionei da página 1 até a 2, então eu só cito a página 1 até a 2, aí você coloca 1-2, beleza? Funciona mais ou menos assim, mas eu vou citar por completo. Abstract não precisa pôr, palavra-chave aqui não precisa pôr, quer dizer, nem tag aqui, que tag acho que é para ajuda na pesquisa, às vezes tem os artigos, mas nem palavra-chave. Você pode pôr o URL da onde você baixou esse artigo, se tiver, e essas outras coisas que não são necessárias, beleza? Então é isso. Pronto, nós já temos nossa citação pronta para o artigo. É assim que funciona, beleza? Então você coloca, tá tudo prontinho. Beleza. E agora? Bom, a gente já fez do artigo. Vamos fazer da página da internet, que eu acho que é até mais fácil. Então veja, por exemplo, essa página da internet aqui, ela tá falando aqui, quanto que cada país investe em RD. RD, né, do inglês, né, se você traduzir, vira P&D, porque RD quer dizer Research and Development, que aí traduzindo vai ficar pesquisa e desenvolvimento. Então aqui ele está analisando nesse material quanto que cada país investe em
né, em pesquisa e desenvolvimento, né, na área da tecnologia e inovação. Então, o que a gente faz? A gente copia o título, primeira coisa, nós vamos aqui, né, Add Entry Manually, e aí nós vamos lá, naquela seção aqui, a última, Web Page, uma das últimas, né? E aí nós vamos escrever aqui, ó, How much does your country invest in R&D? Olha, às vezes eu fico na dúvida realmente, se você coloca tudo maiúsculo, né? Porque aqui tá tudo maiúsculo. Só que se você olhar aqui em cima, ó, veja, How much does your country invest in R&D? Ele colocou só o how do começo em maiúsculo e o R&D porque é uma sigla. Então vamos fazer como ele fez lá. Então realmente é muito confuso essa parte. Se deixa tudo, se ele colocou tudo em maiúsculo, você deixa em maiúsculo, ou lá em cima está diferente. Então às vezes a gente se confunde, né? How much? Então how much does beleza? Aí o autor aqui nós não temos. O que nós fazemos? Veja, você tem a Unesco. Só que até hoje eu também tenho uma certa dúvida, né? Porque pelo que eu sei, a norma da ABNT especifica que você tem que pôr o nome completo da instituição. Então, se você está citando uma norma da ABNT, por exemplo, você não vai pôr ABNT lá, o nome do autor. Você vai colocar Associação Brasileira de Normas Técnicas. Unesco, se não me engano, Organização das Nações Unidas para Ciência, Cultura, não, Ciência, Cultura, eu não me lembro agora exatamente, mas vamos ver aqui. Então, eu particularmente acho que o mais correto é colocar todas o nome inteiro, né? Mas vamos ver em inglês, porque como a gente está fazendo a citação em inglês, né? Vamos colocar aqui The Free, blá blá blá. Eu não me lembro como é que é o nome completo. Aqui, ó. Tá aqui embaixo até a gente acha que já vê, mas vamos abrir aqui para ver o correto. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Então a gente vai copiar isso aqui. Vamos jogar. Então esse é o autor. Só que, ó, veja, ele vai desformatar, porque ele vai achar que isso daqui é o nome, são nomes de pessoas. Ele vai zoar tudo. Então, na hora que nós fizermos a citação, nós vamos ter que alterar na própria citação. Não dá para fazer por aqui. Tá? Então, infelizmente, isso é uma limitação do programa, da forma que eles montaram isso daí. Publicação. Então, se tiver uma publicação, normalmente página não tem, então você ignora isso. Ano. Se você, ó, o ano é um pouco mais complicado, porque, ó, veja, aqui não tem ano. Qual que foi o ano que a pessoa, que eles elaboraram no site, né? Não consta o ano. Mas, às vezes, aqui embaixo, você acha escrito o copyright. Então, aparece o nome do site e tem aquele Czinho com aquele círculo em volta, e aí do lado tem a data. Então, vocês podem fazer, às vezes, vocês podem vir aqui e colocar C 2020, se o copyright for 2020, só que o C maiúsculo, né? Só que ele não aceita. Né? Depois vocês vão ver que salvando não aceita. Aí você também tem que alterar no próprio documento. Então, ele é muito bom, porque facilita nas referências, esse programa é muito bom, só que ele tem as suas limitações. Mas eu vou colocar aqui 2019, porque se não me engano eu pesquisei melhor e vi que ele tinha dados de 2019 e eu supus que era de 2019. Só que se ele não tiver, você pode simplesmente deixar sem o ano, certo? Aí depois na referência ele vai editar, né, sem o ano. Páginas também não vai ter, né? Aí todas essas outras coisas não importam. Aqui data de acesso, então você coloca hoje pelo menos, né, 13/7/2020, então coloca a data de acesso e você coloca aqui o link, né? Então você copia este link e joga aqui. Beleza? Então aqui você já vai ter já vai ter formatada a tua página da internet. Então lembrando, né, o único aqui que é obrigatório, mas é o ano, se tiver. Se não tiver, aí você simplesmente deixa sem, ou procura o copyright e depois você insere no arquivo lá nas referências, faz uma certa alteração. Mas é só isso mesmo. Salvamos, já temos então a página da internet. Beleza? Então vamos para cá. O próximo que nós vamos fazer agora, vamos fazer então, acho que vamos fazer esse daqui. Esse daqui acho que até não precisa, porque o estilo dele é mais ou menos a mesma coisa que o da página da internet. Só que o que muda, né, é que, veja, você pode ter a pessoa que elaborou esse material, né? No caso aqui não tem. Nós podemos colocar então o nome da empresa, a organização, sei lá, e aí colocar o nome Stell and Tube como autor.
O ano, nós vamos ver se tem o ano aqui, ó, veja, não tem o ano. Então a gente deixa sem o ano lá, pega, põe o link e a data de acesso. É isso que a gente faria, né? Então eu nem vou explicar isso daqui, que é praticamente a mesma coisa que o outro, né? Só que você tem que pesquisar para ver se você encontra as informações necessárias, né? Para montar a referência. Então esse daqui a gente não vai falar. Pensando melhor, né? Esse aqui a gente já falou. Então faltam dois. Então vamos para o livro, né? Então primeiro eu vou mostrar como é que se cita o livro como um todo. Beleza? Então veja, aqui está o título do livro, no caso. Aqui fala do autor. Então veja, se você quiser, a gente já pode até pôr o nome do autor, né? Autor indiano, no caso. Então vamos no livro e vamos aqui. Então, primeira coisa, o nome do livro é Design of Machine Elements. Vamos copiar e jogar aqui. Veja que ele vai... Opa, desformatou. Esse livro tem problema na hora de copiar, né? Vamos colocar, vamos digitar, Machine Elements. Veja, já está dizendo ali na frente que é a terceira edição. Então você vem aqui, ó, e em Edition você coloca o número 3. Beleza? Editor, acho que normalmente não precisa, mas se ele fornecer, você coloca quem que é o editor, porque às vezes tem livros, né, que tem o autor, né, quem realmente escreveu, e tem um editor, que é uma pessoa que só ajusta lá para fazer a publicação. Se constar lá, o editor é fulano de tal, você põe o nome do fulano de tal aqui também, né? Publisher, né? Qual que foi a editora, sei lá, revista, sei lá, que publicou isso. Né? Normalmente é uma editora que vai fazer essa publicação. Vamos ver aqui. Se não me engano, aqui ó, McGraw-Hill. Então aqui a gente coloca McGraw-Hill. Beleza? McGraw-Hill. O URL, né? No caso, eu acho que eu nem ponho o URL, né? Mas tudo bem. Se vocês quiserem, pode pôr. Acho que normalmente não aparece, mas não é necessário o URL. Editor, como disse, só se tiver cidade. Vamos ver se tem a cidade deste livro. Então, vamos ver se consta aqui alguma cidade. Ó. Tata McGraw-Hill Education Private Limited. Tá? Esse seria, na verdade, o nome correto, né? Mas eu só coloco McGraw-Hill porque aí já dá para entender, né? Acho que nem precisa pôr tudo isso, mas vamos lá, o que mais falta? Vamos ver, será que consta aqui o lugar de publicação? Então, não consta. Então, não tem um lugar que foi publicado. Pelo menos, aparentemente, não tem. É bom sempre dar uma investigada para ver se você não encontra, né, em algum lugar. Lembre também, se você baixar alguns livros, boa parte deles, né, desses livros digitalizados, eles vêm com aquela ficha catalográfica. E na ficha catalográfica já tem um monte de informação. Tipo ano, edição, o nome do autor, local da publicação, lá, a cidade em que foi feita, lá que se encontra a editora, que publicou, etc. Então, aqui não tem cidade no caso, mas se você tivesse uma ficha uma ficha catalográfica, uma ficha desse tipo, era mais fácil, né? Então, ano. O autor a gente já viu, né? V.B. Bandari. Pronto, agora ele colocou certo. VB são os primeiros nomes e o Bandari é o último nome. E o ano é bom sempre ter, né? O livro, deixa eu ver se ele tem um ano aqui do livro. Eu acho que deve ter. Se não me engano, tem. Deixa eu procurar. Pera aí. Vamos ver se tem o ano do livro. Porque é um livro bem denso, né? Mas deve ter o ano em algum lugar. Pera aí, deixa eu ver se aqui embaixo não tem o ano. Não me lembro onde que eu achei o ano, porque eu copiei uma vez e depois. Mas o que você pode fazer? Quando não aparece o ano no livro que você baixou da internet ou etc., você faz o seguinte: você vai no Google, aí você faz a seguinte pesquisa, beleza? Você pesquisa o nome do teu livro, né? O meu é Design of Machine Elements, beleza? E aí o que eu faço? Aí eu venho no Google Books. Normalmente o Google Books ele apresenta uma ficha catalográfica dos livros, né? Então veja, aqui já tem, ó, já apareceu aqui para nós. Ó. Bibliographic Information. Veja. Olha, ele é da área. Deixa eu ver, cadê? Ó, a editora tá aqui. Ó, o ano é 2010, viu? Então, muitas informações pode ser que você não encontre, mas elas estejam aqui. Quantas páginas tem, né? O autor, etc. Às vezes pode até mostrar o lugar da publicação. Então, aqui nós já temos, acho que o suficiente para né, do que foi fornecido e do que nós conseguimos achar é o máximo que dá, né? Então isso é para o livro. Se fosse capítulo de livro, então books section,
nós faríamos a mesma coisa. Só que o que acrescentaria? Nós só pegaríamos o design das máquinas, puxaria o título do livro e jogaria aqui, na parte de book. Aqui nós colocaríamos o nome do capítulo, né? Então, por exemplo, tem um capítulo lá, Riveted Joints, se não me engano, e aí você coloca, aqui embaixo você tem que pôr qual que é o capítulo dele. Então tem que adicionar o número do capítulo. É o quarto capítulo, então você coloca 4. E por fim, páginas. Aqui você vai ter que fornecer a página, porque como é um capítulo específico, nós vamos estar citando o livro inteiro, é sempre bom que você cite o trecho, né, o número das páginas onde começa e termina o capítulo. Então aqui você teria que pesquisar lá no sumário, ou você vai lá mesmo na página do capítulo e vê onde que começa e onde termina esse capítulo. E coloca, sei lá, da página 4 até a página 50. Aí você põe aqui, beleza? E aí você salva, certo? Então nós fizemos aqui mais uma referenciazinha, tanto de livro, quanto a gente já viu agora aqui para capítulo de livro. A única coisa que muda é que nós colocamos aqui o nome do capítulo, aqui nós vamos colocar o livro, tá? E aqui o capítulo. Fora isso, o resto é a mesma coisa que você fez com o livro, né? Quando você cita ele por inteiro, beleza? Claro, se você citar só uma parte do livro, você tem que então sempre pôr as páginas dessa parte, né? Desse trecho, desse capítulo, que eu acho que é o mais comum, não sei. Então veja, então aqui é o livro, beleza? Então vamos para o último agora, que vai ser, né, a parte da patente. Então a patente, como nós vamos trabalhar com isso, eu quis incluir, tá? Não é muito convencional as pessoas trabalhando com patente, mas no nosso caso vai ser bem importante. Então veja, é sempre bom você ter o link da onde você tirou essa patente, certo? Então veja, o que me consta aqui? Eu já tenho o nome de quem fez essa patente, de quem publicou, né, o depositante, a pessoa que depositou, que é o S.I. Fekete, né, não sei quem que é, o nome dela, o ano, aqui ó, 1915, tá? Eu tenho então, né, o ano da publicação da patente, então 1915, temos as imagens, etc. Mas o que nos interessa aqui, nós já temos boa parte das informações, tá? Mas tem algumas que talvez nós tenhamos que encontrar na internet. Então veja, eu vou abrir aqui, Add Entry Manually, e vamos em Patent, patente. E aí nós vamos colocar a primeira coisa, o título, né? Então aqui no nosso caso é Balanced Crankshaft. Balanced Crankshaft. Então, Balanced Crankshaft, eu acho que é isso. Beleza? E o inventor é o senhor S.I. Fekete, acho que é. I.S, né? Fekete, ó. É Stephen I. Fekete, né? Eu já tinha feito essa patente. E aí o ano, como nós vimos ali, é 1915. Páginas, normalmente se cita inteira, então não precisa pôr as páginas. Abstract, tags, isso aqui é informação adicional que não interessa. Country, então o país em que foi depositada a patente é uma informação importante. Então a gente vai colocar aqui Estados Unidos, ou se você estiver fazendo citação em inglês, né, United States, ou só a sigla, né, o USA acho que já dá para entender. Instituição, então onde que foi depositada, né? Então foi no, ó, veja, Detroit, da Hudson, né? Então foi lá na. Aqui, se você olhar talvez mais para baixo tem. Se não me engano é no US Patent Office, né? Se você pesquisar depois você vai encontrar que é no US Patent Office no caso. Mas por isso que nós fazemos uma pesquisa para saber qual que é o nome do escritório do país lá da patente onde ela foi assinada. Aí aqui acho que a sign, né, quem assinou a patente, acho que aí não tenho certeza, mas eu acredito que aqui você coloca a empresa, né? Aí aqui ó, a signer, né? Ó, o assigner é o Fekete. Só que, né, olhando melhor, pensando bem, o correto seria, na verdade, colocar ó, Stephen Fekete, of Detroit, Michigan, assigner to Hudson. Então, ele é quem está assinando, só que a patente em si é da empresa Hudson lá, Hudson Motor Car Company. Então, o correto, eu acho, né, não sei, talvez colocar Hudson aqui e o assign colocar o Stephen Fekete aqui, não tenho certeza, mas vamos deixar assim, né, na dúvida. Issuer number, aqui acho que é um código, né, que pode ter, então vamos ver se tem o issue aqui. Ó, eu acho que esse aqui é o número, ó, 1165, né? Então, o número 1165 861 é isso.
E o issuer eu não tenho certeza exatamente o que é, mas aí o URL dá para inserir também. Então veja, patente você insere o título, o inventor, o ano, páginas, normalmente a gente cita inteiro, então não precisa. País, né, da onde que foi depositada a patente, a instituição que fez o depósito, a instituição oficial lá do país que fez isso, a sign, né, então quem que assinou isso, porque às vezes pode ter alguém que assinou, mas o dono ser outra pessoa, né? O issuer eu não sei exatamente o que é, tem que ver depois, mas number aí é o número da patente. E aí o URL é o link da patente. Então veja, e aí se você muitos dados pode ser que não constem ou vocês não encontrem, então talvez vocês tenham que pesquisar pela informação. Então se vocês forem no Google Patent, forem também no Netspace lá, acho que são, se não me engano, é Euronetspace, alguma coisa, Eurospace, eu acho que é alguma coisa assim. Lá vocês encontram, pelo menos na Eurospace, você acha para tudo da Europa. Algumas de outros países, mas principalmente da Europa. Tem da Eurospace, Eurospace Net, alguma coisa assim, né? Tem também aquele lá, aquele Lens, né? Aquele site do Lens que a gente usou também. Então tem vários sites aí que vocês podem usar para pesquisar as patentes, né? Só citei alguns dos principais. Então é isso. Aí você faz a citação aqui da tua patente. Save, beleza. Então vamos agora, nós vamos fazer as citações, como se fosse no corpo do artigo. Citações, digamos, indiretas, né? Então vamos inserir a citação. Então primeira coisa para o fequete. Né? O fequete que nós fizemos, qualquer um dos dois vai dar na mesma. Vamos pegar esse aqui, deixa eu ver se é isso. Então veja, ele vai puxar lá. Ó, ele já gerou a referência. Fequete e o ano. Beleza? E aí aqui, se nós formos inserir bibliografia, ó, ele vai já gera para nós a referência. Beleza? Então veja, ele só deu uma zoadinha aqui, nós só precisamos então pôr um ponto aqui, peraí, Newton, USA, e Newton, aí aqui acho que não tem esse espaço, né? Mas acho que assim tá correto, né? Às vezes você edita e adiciona algumas informações, né? Mas ele já gera para você. Vamos inserir outro aqui, vamos colocar o do Bandari, né? Veja, o do Bandari tem um monte de coisa, né? Mas eu acho que eu fiz esse aqui, ó, Riveted Joint, veja. Já gerou aqui para nós, ó, bonitinho. S.I, né, já informando que não tem, acho que se não me engano, S.I, eu não tenho certeza, mas é S.N, eu acho que é quando não, eu não tenho certeza, mas ou S.N ou S.I, um é quando não informa editora e S.N talvez, S.I acho que é o ano, né, não tenho certeza, não é o ano, mas eu não me lembro agora, e S.D é quando você não tem, S.D na verdade é quando não tem o ano. S.N agora eu não me lembro ao que se refere, né? Mas tem essas siglas em latim que eles usam também, né? Mas S.D com certeza é quando não fornece o ano, ali me confundi. Vamos inserir agora então do Venus Flytrap lá o artigo, né? Venus Flytrap ou Snaps, né? Era How Venus Flytrap Snaps. Então a gente coloca aqui. Já gerou aqui para nós. Ó, ele colocou o etal por quê? Porque eram mais de 3 autores. E aí ele coloca só o primeiro e escreve etal. Quando tiver mais de 3 autores, você não precisa citar todos eles. Você só cita o primeiro e os outros você escreve etal, normalmente. Né? O que mais? Nós temos também ali aquela página, né? How much, né, does your country invest in R&D? Aí a gente coloca aqui, veja. Vai gerar um negócio da Unesco. Só que ele ficou zoado. Né? Então veja, ele colocou essas vírgulas, não sei o que não era para ter. Então você edita aqui mesmo, escreve educational, vírgula, scientific and cultural, aqui ponto, escreve organization. Com S no caso, porque se não me engano estava escrito lá com S. Acho que com S é quando é na língua inglesa, lá no britânico, né? Se fosse no inglês norte-americano seria com Z, mas tudo bem. E por fim, teve mais alguma coisa, né? Teve o livro, acho que foi isso. Então, essas daqui então é a forma que vocês fazem para citar. Lembrando, citação sempre alinhada para a esquerda, nunca centralizada, alinhada à direita, nem justificada. Apesar que às vezes, dependendo do jeito, fica melhor justificada quando tem o URL é muito grande, mas o correto mesmo é alinhado à esquerda. Né? Aí muda de revista para revista, se for publicar um artigo, eles mudam às vezes a referência, mas a base é quase sempre, 90% das vezes, é a BNT. Então a ideia é praticamente essa. Tá? Então você vai ter aqui a tua referência pronta. Beleza? Então, só lembrando, aqui você insere a citação,
Aqui você insere a bibliografia. Aqui você abre o programa do Mendeley, né? Se você fechou, ele abre para você. Refresh. Então, se você fez uma mudança em algumas das citações lá no Mendeley, se você clicar Refresh, ele vai reiniciar e vai puxar todas as citações de volta. Undo, acho que é voltar atrás, né? Desfazer o que você fez, né? E aqui acho que dá até para exportar as citações. E aqui você muda o estilo da tua citação, né? Mas a gente vai deixar sempre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a versão brasileira. Então é basicamente isso. Você coloca aqui as citações e ele gera para você. Às vezes você edita uma coisa ou outra. Lembrando, então, que aqui, ó, o nome do livro sempre em negrito. Se tiver o nome do livro e um subtítulo, por exemplo, Design of Machine Elements, sei lá, dimensionamento de máquinas, aprendendo a fazer. Estou dando um exemplo. Aí o subtítulo é o aprendendo a fazer. Então você escreve dimensionamento de máquinas ali, 2 pontos, aprendendo a fazer. Negrito só do título, só do dimensionamento de máquinas. O aprendendo a fazer você não põe, beleza? Aqui também, né, o título da patente coloca em negrito. Aqui é a revista, você põe negrito. E aqui, né, pelo padrão aqui dele, você também, né, põe esse aqui em negrito. Isso aqui é importante prestar atenção no negrito, né? Que é aí para deixar tudo certinho, então. Então essas são as normas que nós usamos. Lembrando também, né, quando se por exemplo aqui tivesse o ano, né, você tivesse o ano do copyright, ele não ia puxar lá para você. Ele não ia considerar aquele C 2020. Então você tem que vir aqui nessa parte e escrever C 2020 ponto. E aí vai ter o ano. Algumas coisas se edita manualmente, mas o programa ajuda muito quando você tem várias e várias referências. Então ele ajuda bastante. Então a ideia é essa, né? Então baixem o Mendeley, eu peço que façam as suas pesquisas e mandem as referências, façam elas, já deixem prontas para mim, porque isso dá muito trabalho. Fazer um negócio de referência é um saco. E ainda mais porque normalmente eu peço resumo, né, nos grupos que eu participo, e aí sempre é uma complicação é uma coisa muito chata, porque as pessoas não sabem fazer a referência e muito menos a citação. Né? Outro vídeo futuro aí eu falo melhor das citações, tá? Mas vocês acham que o básico de citação já devem saber, né? Já deveriam pelo menos saber. Então, referências aí eu mostrei como é que uso o Mendeley. Tá? Então eu realmente peço que façam todas as citações pelo Mendeley, ou que façam à mão também, se não quiserem usar o Mendeley. Mas o Mendeley facilita muito, ainda mais se o volume ali de artigo, de material for grande. Outra coisa que eu peço é que se vocês fizerem o artigo, evitem bastante usar site. Sério. Porque isso piora muito a qualidade da pesquisa, infelizmente. A não ser que o site seja muito bom, assim, seja um site confiável, você pode usar mais, mas de preferência, faz aquela regra lá que 30% de site no máximo, 20% tem que ser muito pouco site. Pouco site. A não ser que você só encontre o material em site. Se você só encontrar material em site, não tiver nenhum artigo, nenhum livro, aí você vai ter que usar o do site mesmo. Ou se for notícias, se você utilizar notícias, aí você pode até citar os sites das notícias, aí não tem problema. Mas só use site poucas vezes. E se houver muita necessidade de ter que ficar usando o site, use. Mas não é aconselhável, tá? Mas eu acho muito difícil que não tenha nenhum artigo, nenhum livro, nenhum material que você acha aí na internet que não seja de site que dê para usar, né? Então, por favor, busquem principalmente o foco aí é maior parte artigo, alguns livros, alguns capítulos de livro ali principais e pouquíssimos, né, sites. Então aí dando uma dica aí das pesquisas aí que vocês fazem, como é que tem que fazer. Então o vídeo foi basicamente esse. Então muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha ficado claro e nos vemos ali na reunião do dia 18, beleza? Então tá bom. Tchau, gente.